Falando sobre os números da violência e números que preocupam também com relação à diminuição do efetivo policial no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo também, né, doutor Eduardo? Tudo tem uma relação, é óbvio. E dependendo do país, se você pega a Europa, por exemplo, você tem em Londres, os policiais, eles não usam armas de fogo, mas é uma outra concepção, né? É uma outra realidade, é algo completamente diferente. Não dá para você equiparar ou fazer uma relação com essas cidades e com esses países que efetivamente são países desenvolvidos, são países que atingiram um grau de eficiência diferentemente dos países da América Latina. Na América Latina, você não tem um país que possa efetivamente ser considerado um país já que saiu do terceiro mundo, né? Ou seja, todos os países eles se encontram no terceiro mundo e posso dizer para você o seguinte, e está difícil de sair e consequentemente, por que isso? Porque na verdade são países extremamente corruptos, são os países uma região mais corrupta que tem, a América Central e a América Latina, e aí você não tem desenvolvimento social. Quando eu falo que isso vai levar muitas gerações para você atingir esse grau de maturidade, é porque na verdade continua essa corrupção. Consequentemente, você não consegue colocar policiamento na rua. Por que você não consegue colocar policiamento na rua? Pela ineficácia do Estado, porque o dinheiro que deveria gastar com a infraestrutura, com o desenvolvimento social, na verdade ele é gasto com corrupção. E, consequentemente, você não consegue atingir nunca. Isso é uma bola de neve. Crime é isso. Crime é uma bola de neve. Ou você, na verdade, faz a estagnação, faz ele parar, né, e começa a entrar num processo de diminuição, ou, na verdade, ele continua. Aumenta. É um câncer, na verdade. Então, você pega, por exemplo, só para concluir aqui o raciocínio, se você pega, por exemplo, o São Paulo, né, o estado de São Paulo, ele tinha 314, isso nos últimos 10 anos, tinha 314 policiais para cada 100 mil habitantes, o que obviamente está bem abaixo. Se você pegar, por exemplo, 314 policiais para 100 mil habitantes para a Europa, é óbvio que lá está dentro do índice, ou seja, em função da criminalidade, que ela é baixa. Existe um índice, então, de policiais por habitantes que tem que ser... Precisaria ser respeitado, seria o ideal, na verdade. Num país com a geografia que tem o Brasil, essa geopolítica que tem o Brasil, obviamente nós precisamos ter, no mínimo, aí, em torno de 900 policiais para cada 100 mil habitantes. Né? Diferentemente, porque as pessoas sempre elas utilizam um padrão da ONU, mas a ONU ela faz uma média, ela não diz que esse país, tem país, por exemplo, com 50 policiais a cada 100 mil habitantes é o suficiente. Tá tudo bem, Não é o caso da América Latina. A América Latina você precisa de uma quantidade de policiamento ostensivo, né, que está ali mostrando, que está aparecendo. Quem já foi para os Estados Unidos sabe da abordagem que os americanos fazem para poder manter o índice de criminalidade baixo. E mesmo assim, às vezes aparecem alguns malucos e entram dentro de escolas e matam pessoas. E mesmo assim, eles têm o quê? Um policiamento ostensivo. Existe, né, uma campanha de prevenção. Um exemplo, às vezes fala assim, mas a polícia americana ela é muito violenta, porque eles têm um outro problema, eles não têm só a guerra local, eles não têm só o combate à criminalidade local, eles têm também toda a criminalidade, exatamente, a criminalidade externa, que pode vir a qualquer momento, em qualquer cidade, né? Os atos terroristas principalmente. Então eles têm que ter uma ação muito mais enérgica do que, obviamente, em qualquer outro país, né? Em função dessa força que ele tem. Agora, o que nós estamos discutindo, o que nós queremos? Nós queremos trabalhar com a questão da descentralização da segurança. Não dá, e eu volto a repetir, por que São Paulo está do jeito que está? Por que o Rio de Janeiro está do jeito que está? Porque, na verdade, eles pensam de uma forma macro. Não dá mais você para combater a criminalidade de uma forma macro, né? Você tem que pensar, por exemplo, São Paulo, que nós estamos aqui e nós temos 96
16 distritos. Como é que você faz o combate? Você tem que fazer o combate da criminalidade distrital. Localizada, porque cada crime ele tem um perfil, cada local tem um perfil de crime. Por exemplo, você pega aqui, os Jardins, Cerqueira César, essa região. Essa região, o que nós temos? Nós temos roubo, furtos. Esse é o perfil. Nós não temos crimes de homicídio aqui. Tem casos, por exemplo, tem ano que nós temos 1, 2 casos de homicídio nessa região, mas não é o perfil Então você tem que combater o quê? Você tem que combater o roubo e você tem que combater o furto, você tem que combater o estelionato, essa coisa toda. Né? E aqui, por exemplo, nós temos o maior corredor de lavagem de dinheiro, que é a Avenida Paulista, que é o centro financeiro. Né? Ali o que se lava de dinheiro aqui é uma coisa absurda. Aliás, em matéria de crime de colarinho branco, aqui na Avenida Paulista é o que mais tem. Ou seja, porque o dinheiro que está entrando nos bancos, estão investindo, é dinheiro de corrupção, é dinheiro que, na verdade, então os bancos são verdadeiras lavanderias, essa é a grande verdade. Só que eles justificam, eles vão dando origem e procedência, vão fazendo, ou seja, toda aquela situação para poder dar a legalidade para o dinheiro. Agora, se você pega, por exemplo, Cidade Tiradentes, você pega a Zona Leste de São Paulo, você pega a Zona Norte, ou seja, essa região são regiões que prevalece o crime de quê? O crime de morte. Né, são os homicídios, são, na verdade, as desovas que ocorrem lá. Então, o que você tem que combater? Você tem que combater exatamente esse tipo de crime, entendeu? Então, esse é o ponto. E é dessa forma. Assim como se faz em São Paulo, você tem que fazer também no Rio de Janeiro e todas as demais capitais. Né, e o que não se faz. Eu acho que a nossa população está, inclusive, entrando num momento muito crítico e muito perigoso, né, com relação ao combate da violência. Como a população já está muito descrente, não só, de repente, das forças policiais, da própria justiça, né, que pouco condena, da solução dos casos, da investigação da Polícia Civil. A gente sabe que, eu não tenho os dados exatos aqui, mas a gente sabe que o número de homicídios que são esclarecidos é ínfimo perto do que realmente acontece. Eu tenho esse número, ou seja, tem. Saiu, inclusive, no próprio relatório da ONU, saiu. A cada 4 homicídios, somente um é punível. Só um chega à punição, só um chega à condenação. Ou seja, é muito baixo o índice de punição. Então, consequentemente, e punição naquela base, como a gente já sabe também, né? Vai pra cadeia, não regenera ninguém, sai pior do que entrou, aquilo que a gente já sabe também, que o nosso sistema prisional também não funciona. Então, baseado nisso tudo, a população está tão descrente que começa a entrar num limiar muito perigoso aí com relação à justiça com as próprias mãos. Que é o que a gente está vendo acontecer em alguns casos, inclusive no Rio de Janeiro já aconteceu, amarrando bandido em poste, linchamento nas ruas, uma pessoa que a comunidade suspeitou que ele estuprou uma criança, ali um caso de pedofilia, foi linchado no meio da rua também, depois se provou que ele era inocente. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo também com relação a isso e aí a gente entra numa situação muito perigosa, né, doutor Eduardo? Você vê, por exemplo, tinha uma página do Facebook que falava, o nome do Facebook era a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi tirada do ar, por sinal. Por quê? Porque, na verdade, matérias eram publicadas nesse Face, por exemplo, policiais praticando atos de violência contra pessoas, entendeu? Ou seja, execuções praticamente. E aí o que acontece? Quando começa a retratar uma realidade praticada por uma corporação que, ao invés de defender, na verdade, podemos ser vítimas dela, né, verdade. E todo mundo fala, não existe mais grupo de extermínio. São Paulo foi conhecido como Esquadrão da Morte, que isso foi na década há 30 anos atrás. Mas eu acho que essa imagem comprova isso, né? A imagem diz muito mais do que qualquer palavra. Tivemos o país foi condenado, não foi uma vez nem duas, tivemos a condenação por parte dos 111 que morreram aí no Carandiru, que depois de 20 anos se chegou à punição de alguns. Ou seja, o Brasil tinha sido condenado por esse ato há bastante tempo. Então, esse tipo de coisa. Ou seja, quando você pega, por exemplo, uma página do Facebook, hoje o Facebook é uma coisa que, ou seja, acabou desmantelando, abre completamente o que está acontecendo, ou seja, uma realidade, ela é apresentada ali e não tem como parar. E aí o que acontece? Vai lá e imediatamente entra com uma ação da justiça, a justiça vai lá e retira. Quer dizer, o famoso abafa o caso, né? Porque em vez de apurar até o final, é o que a gente espera que aconteça, porque a partir do momento que isso acontece e isso ainda é divulgado como um troféu, porque foi isso que foi colocado no Facebook, como se tivessem feito uma coisa maravilhosa naquela situação. Foi um troféu. Não, e você teve, e obviamente, você acaba
acaba estimulando. Tem as pessoas que defendem a ação da polícia daquela forma e tem as pessoas que obviamente, condenam a ação da polícia. Isso não tem a sombra de dúvida. Você tem. Agora, o que acontece? O problema, aqueles que efetivamente defendem essa ação mais violenta, são pessoas que, obviamente, elas estão completamente desprovidas de consciência, né? Porque não é assim que se faz um combate à violência, não é, na verdade, com violência, porque já diz, né? Ou seja, tem um ditado, violência gera violência. Senão a gente caminha para a barbárie total. Se você pegar, por exemplo, até o que aconteceu agora recentemente, o negócio dos ônibus que são queimados, né? Ou essa noite mesmo que teve... Mais de 30 ônibus. 37 ônibus foram queimados dentro de um estacionamento, de uma garagem, de uma linha, de uma região aqui de Osasco. E ninguém ainda sabe por quê, né? Não. Você especula que foi por causa de uma morte, então, mas tendo certeza... Mas é o que eu estou dizendo para você, ou seja, vários casos como depredação de ônibus e incêndio que ocorreram em ônibus ocorreram por violência praticada ou por policiais ou praticadas por qualquer outra pessoa. E eles vão lá e se vingam, ou seja, é a forma que eles encontraram de uma vingança rápida. Olho por olho, né? E esse é o perigo, porque quando as pessoas começam a se vingar de algo que aconteceu e não buscar punição, né? Ou seja, então isso vai gerando cada vez mais uma situação doente, no né? íntimo a sociedade está doente, isso não tem a sombra de dúvida. A sociedade está doente, o ser humano está doente. O ser humano, então, ele precisa efetivamente ter consciência de que não é dessa forma que se combate, que se faz prevenção de crime. Infelizmente, o assunto hoje é violência. A gente não pode deixar de falar de um assunto também que está tomando conta de todos os telejornais, né? E é um assunto que causa, assim... Eu acho que para quem tem um mínimo de sentimento, né, para quem a gente pode considerar ser humano, não tem como não ficar com o estômago embrulhado com uma história como essa, né? A história do menino Bernardo, um garoto de 11 anos, que foi brutalmente assassinado e enterrado, provavelmente ainda, né, claro, já está presa, mas isso vai ser julgado, por isso a gente tem que ainda tratar como suspeito, não pode falar em condenação, pela própria madrasta, né? Regiane, um caso escabroso, uma coisa que causa repulsa. Esse caso, o caso do Bernardo, aí são vários Bernardos que existem no país inteiro, enfim. Mas esse é um caso que, obviamente, acabou tomando conta pelo modus operandi, ou seja, pela forma em que se praticou. Agora, isso demonstra claramente a omissão do Estado. Isso demonstra claramente que o Estado não tem capacidade de cuidar das pessoas. Eu concordo com você, porque o menino já tinha pedido socorro, ele foi pessoalmente pedir para não morar mais com o pai. Teve uma promotora e um assistente social que disse que elas tinham muitos anos que trabalhavam no Ministério Público, na assistência social, que nunca tinha tido uma situação como essa, onde o garoto vai até um fórum, sobe até o 4º andar e pede ajuda. Pediu ajuda, pediu para ser adotado, pediu para que outra família o adotasse. E não estamos falando de classe F, nós estamos falando de classe B, classe A, ou seja, onde eles moravam tinha piscina, tinha tudo, o menino era muito bem, a família, o pai cirurgião, né, a madrasta enfermeira, a mãe também parece que era psicóloga, eu acho que era psicóloga, tinha profissão de qualquer forma. Trabalhava com mas o pai é um cirurgião respeitado, agora eu não sei se vai ser mais, mas de qualquer forma, aí o próprio juiz, isso foi uma coisa recente, foi nos últimos 90 dias, e o juiz, depois de um relatório, marca uma audiência com o pai, e o pai pede mais uma chance, ou seja, o pai admite para o juiz que cuidava mal. O menino, na verdade, era maltratado. Então, e o juiz não teve a sensibilidade de colocar alguma coisa mais enérgica num caso desse. Ou alguém para apurar como era as condições que o menino vivia, né? Era o mínimo que ele tinha que ter feito. O menino pediu socorro e depois a forma da morte, né? Ou seja, o garoto foi levado para um local ermo e ali ele recebeu, me parece que recebeu uma injeção letal, né? O garoto morreu e foi enterrado numa cova rasa, numa cidade próxima, né? E isso existe aí, pelo menos a delegada está convencida de que quem matou foi efetivamente a madrasta, né? Porque passou por um radar. Ajudada por uma assistente social, amiga dela também. Então, auxiliada por uma outra pessoa. Assistente social. Então, nós percebemos... Quem devia estar cuidando do menino.
menino. Nós percebemos de que realmente, e não é um garoto que grita por socorro, é um garoto que grita por socorro, bate na porta da justiça brasileira, né? Bate na porta de assistentes sociais, bate na porta do Ministério Público de um país, né? Bate na porta de um juiz que deveria ter praticado, que deveria ter sido enérgico naquele momento, que não deveria ter recuado de forma alguma, que deveria ter agido com o maior rigor da lei, da forma que eles agem. Será que ele achou e que não era uma fizeram traquinagem isso. da criança? Acharam que era uma ou brincadeira. de repente acharam que, sei lá, não é possível que um pai negligencie tanto um filho. Às vezes a pessoa toma, né, por cima. Não estou querendo justificar a atitude do juiz, porque eu acho realmente tudo que você está falando, eu assino embaixo, ele deveria ter apurado muito melhor esse caso. Mas é que é tão escabroso a gente imaginar um desfecho desse, que eu acho que muitas vezes não passa na cabeça das autoridades. Olha, eu culpo o juiz. Eu culpo o juiz, culpo Total. todos aqueles, porque quem está com a caneta na mão e tem que tomar a decisão, ela tem que ter a coragem de tomar a decisão, porque não pode sentar na cadeira de um juiz quando não tem pulso para tomar uma decisão. Sido fácil ele apurar isso, porque todo mundo sabia das condições que o menino vivia. A partir do momento em que um garoto de 11 anos vai lá e pede ajuda, você tem que, no mínimo, todo mundo grita, dizendo que quer diminuição da maioridade penal, gritam. Agora, quando um garoto de 11 anos pede ajuda para um juiz e o juiz se omite, o juiz, na verdade, negligencia, né? O juiz tem que ser punido. O juiz, na verdade, porque o Ministério Público fez a função dele, foi lá e pediu. A avó tinha pedido, o advogado entrou em contato pedindo a paternidade, pedindo a guarda, a avó materna tinha pedido a guarda, porque já tinha um histórico muito estranho. A mãe se suicidou em 2010. Sobre isso eu também queria a sua opinião. O que você acha com relação a essa delegada, que não acha necessário reabrir o caso, afinal de contas, a mãe, ela já arquivou o caso como suicídio. Só que agora ela está dizendo que não tem um fato novo. Ao meu ver, o fato novo o menino foi assassinado pelos mesmos personagens que também estavam na vida dessa mulher há 4 anos atrás, quando ela supostamente cometeu o suicídio. Quer dizer, você não considera isso um fato novo também? Ou falta humildade da delegada em admitir que errou? Mais do que fato novo, na verdade, é uma prova contundente de que tem que ser revisto aquilo que foi arquivado. Porque eles são monstros, Porque na verdade, a delegada, o que o delegado faz? O delegado, na verdade, investiga e relata. O delegado não decide nada, essa que é a grande verdade. Nenhum delegado. Então, a justiça, neste caso, tem que reabrir, tem que investigar, tem que fazer exumação do corpo, tem que, na verdade, apurar, tem que ir até o fundo para poder saber se essa moça que supostamente tenha se suicidado, se suicidou mesmo, ou se ela foi também vítima de um homicídio, de uma armação. Por quê? Como você disse, é o mesmo personagem, é a mesma enfermeira, a mãe a avó do garoto, materna, já tinha dito que a família não acreditava no suicídio e mais ainda, essa personagem, essa enfermeira que era a madrasta, ela já estava no foco do problema em 2010 com o suicídio. Tanto é verdade que num pedido de separação, né, ela, na verdade, teria cometido suicídio aonde? Dentro de uma clínica, dentro de uma consultória que era dele. Que eles trabalhavam ou seja, com um disparo de arma de fogo. Então tem que parece reabrir. Que a motivação é toda financeira, né? Porque pedindo o divórcio, claro que uma parte do dinheiro dessa mulher, né, ia para ela. Enfim, tem aquela separação toda, depende do regime que eles casaram e tudo mais. E a questão do menino também era uma pedra no sapato dessa madrasta, porque ela tem uma filha com esse médico, né? E o menino também seria mais um fator ali que tiraria mais uma parte da herança do menino. Não, tirou não. Da menina. Eliminou o herdeiro. Eliminou o problema. Eliminou o herdeiro. O 100% dali, porque quem que é o herdeiro do garoto? É o pai. Com a morte do garoto, o pai é o herdeiro. E quem é que fica com todo o patrimônio? O pai. E, consequentemente, se o pai só tem uma filha, ou seja, de quem que é herdeira? É a filha que nasceu agora, recentemente. Então, é óbvio que está muito claro, ou seja, eu não posso afirmar, mas o histórico não é nem um pouco favorável a eles, ao casal, sobretudo, em que pese o próprio pai não ter participado, como a própria delegada disse que ele não participou da execução, mas espera um pouquinho só, se omitir diante desse fato,
né? Eu acho que, na verdade, ele participou de uma forma direta. Ele, praticamente, ele executou. Se ele foi omisso da forma em que tem demonstrado, é óbvio que carinho em momento nenhum. Até quando ele ligou para a polícia depois para relatar o desaparecimento do filho dele, ele falava, esse menino sumiu, esse menino, mas tratava com uma frieza, né? Neste caso, Regina, até para finalizar, neste caso tem que ter o rigor da lei. Sim. Os 30 anos de cadeia e cumprir dia após, sabe, um por um. Cumprir tanto ele quanto ela, se efetivamente se chegar à conclusão de que eles mataram o garoto, que tudo leva a crer que sim. Crime hediondo, né? Doutor Eduardo, agradeço demais sua participação de novo. Obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. A gente espera aqui na próxima semana, viu? Até a próxima, Até. Então. Contato do doutor Eduardo Leite através do Facebook também, 500 melhores júris. 500 melhores júris. Você faz contato com o nosso querido colaborador das terças-feiras. Obrigada, viu? Um beijo. Até Boa a semana próxima. para todos. Para você Obrigado, também. Boa curta semana pra gente, né? Pra Muito nós bom. todos. Deixa eu te mostrar.